Olá, boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, vamos juntos estar agora aprendendo um pouco da palavra de Deus, o que Ele vendo o que ela fala realmente aos nossos corações nessa noite, ok? Irmãos, nós vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido a um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que foram entoados. E permita, Senhor, que possamos ter, assim, uma mensagem da Tua palavra para os nossos corações nessa noite, onde ela vem falar profundamente a cada coração e nos dá o entendimento para, assim, meditar na mesma e podermos, assim, usufruir das bênçãos do Senhor. Perdoa para nossos pecados, nossas falhas. Senhor Deus, com a igreja, com a vida de cada irmão, abençoa grandemente e fortalece, ó Deus, para que possamos, diante das dificuldades, estarmos reforçados pelo Senhor para suportarmos, ó Deus, tudo aquilo que vem a contrário, mas que o Senhor esteja assim, sempre no controle de nossas vidas. Perdoa mais uma vez, suplica os pecados e as falhas e usa de misericórdia para conosco, ó Deus, nessa noite, para assim estarmos absorvendo a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que eu te oro agradecido. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto do Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, nós lemos até o 3, mas versículos de 1 a 10, ele fala a história desse coxo, esse homem que era aleijado e que ele sempre, como diz o versículo 2, era trazido ali para a porta do templo, onde as pessoas entravam para vir adorar o Senhor, para vir orar, e ali ele estava para pedir, ele ficava ali para pedir esmolas, né? Então, baseado nesse texto, com toda essa história interessante, nós queremos essa noite pensar um pouco em missões, como hoje é o primeiro domingo do mês de agosto. Então, missões, uma atividade que a igreja não pode parar. Irmãos, este homem, ele era um homem que ele necessitava de ajuda, ele era um homem que ele tinha deficiência. Então, aquele povo, aquele pessoal que tinha a incumbência, todos os dias, eles estavam ali com aquele homem para estar assim cumprindo esta missão, de trazer ele para que as pessoas que por ali passassem lhe dessem uma esmola, lhe dessem alguma coisa para ele manter o seu mantimento, o seu sustento, né? Como diz o versículo 3, ele diz: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Irmãos, interessante que Pedro e João, eles estavam sempre juntos. Nós podemos ver em todos os textos que você lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, sempre a Bíblia está mencionando que eles estavam sempre próximos um dos outros. Ou seja, eram dois apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que eles tinham assim, uma afinidade um com o outro, então eles estavam sempre próximos. Pode prestar atenção, leia os Evangelhos e leia o livro de Atos, que você vai sempre ver a Bíblia mencionando eles perto. Leva-se a entender que essa aproximação toda deles é que eles eram sócios na questão da pesca, eles sempre estavam juntos pescando, e ali eles começaram a ser trabalhado por Cristo e eles continuaram a vida juntos, né? Então sempre eles estão juntos. Então Pedro e João, eles vão sempre aparecer nos evangelhos, sempre em atividades da igreja, mas sempre próximo um do outro. E vale lembrar uma coisa também, irmãos, que na lei o pessoal tinha esse costume de orar. Os judeus, o pessoal do templo, o pessoal que era fiel à oração, que era fiel ali
a adoração, do jeito deles, é claro, mas eles tinham aquele ritual. Às 3 vezes vinha o templo orar, de manhã 6 horas, 3 horas da tarde, e no final do dia, para encerrar o dia, também eles encerravam com oração. Então, eles tinham esse costume, e o rapaz tinha o costume de vir para a porta da igreja. Então, nós podemos ver que realmente existia por parte dos apóstolos o desejo de orar, a necessidade de estar orando, e pelo outro lado temos o rapaz que ele tinha um problema nas suas pernas, que não podia andar, mas tinha alguém que o auxiliava e trazia ele todo dia ali para que ele pudesse conseguir alguma coisa para não ficar, para suprir a sua necessidade. Então, é algo interessante nesse texto, e ele nos mostra como é importante manter-se um compromisso. Como é importante se manter compromisso. Nós temos compromisso. A igreja, ela tem o compromisso de evangelizar, mas ela tem que ter o compromisso também de fazer missões. Ao nosso lado, ao nosso redor, nós não precisamos sim, de estar se preocupando muito com o que nós podemos fazer, mas quando vai além do nosso alcance, nós temos que nos preocupar para que pessoas nós possamos enviar, e essas pessoas temos que sustentar. É uma necessidade da igreja. Então, a igreja precisa sustentar os missionários. É uma obra do coração de Deus, mas é uma necessidade do missionário, e a igreja tem que ter o compromisso, como nós vemos aí as pessoas comprometidas nesse texto. Nós temos que nos comprometer sempre com os missionários, para que eles não venham fracassar, para que eles não venham desistir, para que eles venham estar sempre firmes. Então, a igreja, ela precisa realmente pensar nisso, porque até quando Deus, capítulo 1, versículo 8, que ele fala: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, e até os confins do mundo. Então, vamos ler o texto, fica mais prático. Eu sempre tiro eles da ordem, mas vamos lá. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, não é só em Jerusalém, não é só em Samaria, não é só em toda a Judéia, mas em todos os lugares. Ou seja, enquanto alguns fazem aqui, outros vão mais adiante fazer mais ali. Lembra da construção do templo, dos muros de Jerusalém, quando o pessoal voltaram, como é que eles trabalhavam? Neemias determinou determinados espaços. Ou seja, daqui até ali você faz, ali para outro faz, outro faz, outro faz. E nessa questão de todo mundo colocar a mão na obra, aconteceu o que? Que 50 dias aquele muro foi construído. Então, missões, ela é assim também. Todo mundo precisa botar a mão. Eu faço aqui, mas tenho condições de ajudar quem vai ter ali. Então, vamos ajudar. E aí nós temos as questões como ajudar. Em primeiro lugar, nós podemos ver que a igreja não pode deixar de orar ou diminuir suas orações. Ela tem que estar orando. É a primeira forma, a primeira maneira que a igreja tem para estar ajudando os missionários a ir além das fronteiras e além do nosso alcance. Então, irmãos, como servo de Jesus Cristo, membro da igreja local, isso é um compromisso meu, seu, nosso. Estarmos contribuindo em oração. A primeira oferta que nós temos que dar é oração. Estar orando para que os missionários sejam guardados debaixo da potente mão de Deus. Deus chamou, Deus capacitou, Deus enviou, mas Deus deu a responsabilidade à igreja de manter contato diário com os missionários através das orações. Você está lembrando deles diariamente, todo dia, toda hora você está orando, eu estou orando, nós precisamos estar orando pelos missionários. Então, é uma algo que nós não podemos diminuir. Orar por missões é algo maravilhoso. Vê que, versículo 1, capítulo 3, diz que os apóstolos eles iam 3 vezes ao dia ao templo orar, né? E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora
a hora da oração, a hora da oração, a nona. Eles estavam indo para orar. E nós temos também que criar os nossos períodos de orações. Precisamos fazer isso para poder estarmos ajudando os nossos missionários. Não podemos desistir de estar orando por missões. Mas também, em segundo lugar, nós podemos ver que a igreja de Cristo não pode ser confundida. Ela precisa fazer a diferença. Ela não pode ser confundida, ela precisa fazer a diferença. Ou seja, ela está orando e o mundo, o mundo precisa sentir o poder de Deus através da igreja, na vida dos crentes, no amor aos crentes. Não é difícil quem sai aí com a gente para fazer essas viagens missionárias, ver aí as pessoas, a curiosidade das pessoas querer saber como é que sai um monte de gente assim, quem é que paga, quem é que banca tudo, não sei o que, aquela coisa toda, entendeu? Então, são coisas que confundem a mente do povo que não conhece a Deus, que não conhece o povo de Deus. Isso nós temos que fazer mais e mais, mesmo que eles se confundam, mas nós temos que levar eles a entender que a igreja está fazendo a coisa certa, aquilo que realmente Deus quer que ela faça. Então a igreja não pode deixar de orar. A igreja não pode, a igreja de Cristo, ela não pode ser confundida, ela tem que ser diferenciada. A igreja que tem amor à obra, a igreja que tem amor às almas perdidas, a igreja que tem amor uns aos outros. Ou seja, a igreja que tem amor pelos missionários. Porque só por amor é que nós fazemos a obra de Deus. Não podemos fazer a obra por opressão. É uma obrigação que Deus nos deu para a gente fazer, então nós precisamos fazer a obra de Deus andar aqui na terra, mas primeiro tem que fazer com oração, e oração sincera, para que a igreja de Cristo, o pessoal possa olhar assim, e mesmo que eles tenham esses surtos assim, quem é que faz como aquilo, como eu acabei de citar a questão do pessoal que nos interroga nas viagens missionárias, mas o pessoal tem que saber que é uma igreja séria, que é uma igreja que se preocupa com quem manda, é uma igreja que se preocupa com o próprio povão que está preocupado em receber uma resposta. Ou seja, Pedro falou isso, né? Que nós precisamos nos santificar, 1 Pedro 3,15, né? Para que o mundo vai querer uma resposta, o mundo vai querer entender. Apesar que eles não vão entender muito, mas vão querer entender, mas precisamos estar atentos. Né? Versículo 3 e 4 diz o quê? O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Aí o versículo 4 diz, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, vê que nós somos diferentes. Nós temos algo que não é o que o mundo tem, porque todo mundo vocês pedem, mete a mão no bolso, dá uma moeda, mas nós não somos assim. Olha para nós, vê. E o mundo está olhando para nós, para a igreja de Cristo, e eles querem ver a igreja realmente provar com suas obras, com suas atitudes, com suas ações, que é a igreja verdadeira. Nós precisamos realmente mostrar que através das nossas testemunhas o povo entender que nós temos um Deus que faz a diferença na vida de cada um. Então a igreja precisa estar realmente trabalhando, a igreja precisa estar assim, atenta à questão dos missionários. E a questão de oração, irmãos, isso é fundamental. Não podemos esquecer, estar contribuindo nesse sentido de orar, orar e orar. Mas também nós podemos ver que a igreja precisa ver e entender a necessidade que há no mundo. Ela precisa ver e entender a necessidade que há no mundo. Aquele homem tinha uma necessidade. Pedro viu e entendeu que ele precisava ser curado. E Pedro tinha esse dom que Deus tinha lhe permitido. Jesus Cristo tinha lhe permitido esse dom. Então o versículo 2 diz o quê? E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
E aí o versículo 6 diz: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso eu te dou. Então, irmãos, Pedro, ele tinha o melhor para aquele homem, que era em nome de Jesus Cristo, permitir que ele voltasse a andar. Ou seja, que ele começasse a andar, porque ele nunca andou. Que ele viesse fazer aquilo que ele tanto almejava. E conseguiu, porque em nome de Jesus Cristo ele conseguiu. E a igreja, vendo esses exemplos, nós como servos de Deus precisamos tomar isso como exemplo, não vamos sair curando, nós vamos sair contribuindo para que as pessoas sejam salvas pela pregação do Santo Evangelho. O Paulo diz o quê? Lá em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 13, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, só assim é que nós podemos ver os índios sendo evangelizados. É só assim orando, é só assim contribuindo, é só assim dando o melhor que nós temos. Pedro deu o melhor para aquele homem. E nós, como servos de Deus, temos que dar o melhor para os missionários. Como nós frisamos na nossa oração, e também, por que não, o que nós temos em questão de reais, investir um pouco do nosso real, para que a igreja, para que nós possamos entender e agir. Ou seja, precisa entender e agir nesse sentido. Agir em oração e agir também em contribuição para que almas sejam alcançadas. Ultimamente nós temos ouvido e visto aí muitos missionários em dificuldade. Eu acredito que eles estão falando a verdade. E estão falando de dificuldade financeira. Nós estamos vendo aí, irmãos, muitos campos vazios. Locais que já se foi evangelizado, locais que já teve muita pregação do Evangelho e hoje não continua por falta de pessoas. E diga-se de passagem, muitas pessoas não vai por falta de condições. E nós precisamos pensar nisso, nós precisamos lembrar isso, nós precisamos entender isso, que existe uma necessidade. Aquele homem tinha uma necessidade. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós, um pouquinho de prata e ouro nós temos, não temos muito, mas um pouquinho temos. Esse pouquinho que nós temos, devemos estar compartilhando, devemos estar dando para que Deus possa nos retribuir de uma forma bem maravilhosa. E talvez ele não vá lhe retribuir com o dobro, como o pessoal diz aí, mas ele vai lhe retribuir lhe dando o prazer de você ser participante das almas que são salvas, que vão entrar na glória eterna. Ou seja, você deu a sua contribuição para que vidas venham chegar ao trono da graça de Deus. Isso não tem presente maior, não tem recompensa maior para o ser humano na face da terra. Você saber que alguém está indo para o céu porque você contribuiu para aquele... Como? Pregando o Evangelho, ou contribuindo com um missionário, orando por aquela vida. Então, isso aí é o que alegra o coração do homem. E é isso aí que a igreja de Jesus Cristo tem que se alegrar. Ver que, ou seja, enxergar que tem essa necessidade no mundo, que há uma necessidade, e correr para suprir essa necessidade. Se disponibilizar. O que eu tenho, te dou. Pedro falou isso para o rapaz, versículo 6, né? O que eu tenho, te dou. Toma. Resolve seu problema. Não desanima. Vai em frente. Então, nós também podemos estar contribuindo, podemos estar assim, cada dia mais, nos colocando à disposição para a obra de Deus. Irmãos, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. E ele é o Deus do impossível. Então, às vezes você pode pensar que seu real está pouco, mas entrega na mão de Deus, que ele vai multiplicar para você, para o missionário e para mais algumas coisas que seja necessário. Agora precisamos entregar nas mãos de Deus, né? E fechando aqui, nós podemos ver que quando a igreja
está em ação, a obra ganha. A obra ganha, as coisas mudam de atitude. Irmãos, se você dá uma olhadinha aí rapidinho no versículo 7 e 8, do versículo 7 em diante, ele diz: tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés se artelhos se firmaram. Já foi a primeira bênção de Pedro que recebeu de ver aquele homem em pé. E aí o versículo diz: saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Olha como as coisas começaram a mudar. Olha como agora tudo está diferente. E hoje as coisas podem mudar, né? Se você se entregar a Deus verdadeiramente para contribuir com missões. Você se doar para missões. E aí ele continua falando das alegrias. E todo o povo, versículo 9, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ele não só fez, como o povo testemunhou disso. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios e pasmos e de assombros pelo que se acontecera. Então o povo se assustou. Irmãos, é algo maravilhoso. Nós olhamos para isso, esse acontecimento maravilhoso, como realmente as pessoas se doam, quando as pessoas são disponíveis, como Pedro estava ali para dar o que tinha, e aquele homem foi curado. Então, nós também precisamos entender isso e ver que a necessidade existe, tem necessidade de pessoas se disponibilizar mais, a seara está vazia, mas nós também precisamos entender o seguinte, que os poucos que tem, se nós dermos as mãos, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão mudar, como tudo mudou na vida desse homem. Hoje, na obra missionária, também muitas coisas podem mudar, só precisamos realmente estarmos atentos para isso e buscar realmente fazer com amor, com alegria, com sinceridade de coração. Ou seja, precisamos amar as pessoas que nós nem conhecemos, mas sabemos que se elas morrerem sem Cristo vão para o inferno. E só com Jesus Cristo que elas vão realmente estarem aptas a entrar no céu. E missões contribuem para que isso aconteça, mas precisamos lembrar de orar, lembrar de contribuir, sustentar os missionários dos campos e também não esquecer de estarmos trabalhando para a louvor e glória do nome do nosso eterno Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e tenham todos uma boa noite. Mas terminarmos de orar agradecendo ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nos ajuda para entender e cada dia podermos nos dedicar ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando grandemente. Perdoa pelas nossas falhas, nossos pecados e nos dá para uma semana debaixo da Tua santa e poderosas mãos, nos direcionando nesses dias, Senhor. Pai, nós te louvamos por tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.